Sacramento da Eucaristia. Preparação para a Santa Comunhão. Na missa, no momento em que o sacerdote profere as palavras da consagração, o pão e o vinho se transubstanciam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que do pão e do vinho ficam apenas as espécies ou aparências. As palavras usadas pelo Divino Salvador ao instituir o sacramento da Eucaristia são: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Palavras que Jesus ordenou que fossem constantemente repetidas pelos sacerdotes em seu nome no santo sacrifício da missa. Portanto, no Santíssimo Sacramento exposto no altar ou oculto no tabernáculo, está Jesus Cristo realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade, a quem devemos adorar. E quando comungamos, recebemos o mesmo Jesus Cristo como alimento espiritual de nossa alma. A hóstia sagrada não é uma imagem ou figura dele, como seria, por exemplo, um crucifixo. É verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele mesmo que nasceu da Imaculada Virgem Maria, que depois de morrer por nós sobre a cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Ele está na Santíssima Eucaristia, vivo e glorioso. Para fazer uma boa comunhão, é preciso ter a consciência limpa de qualquer pecado mortal. Quem tivesse um só que fosse, cometeria um sacrilégio, e como diz São Paulo, comeria e beberia o seu julgamento e a sua condenação, não distinguindo o corpo do Senhor do pão material. Além disso, é preciso respeitar o jejum eucarístico, a não ser que, por estar em perigo de morte, receba a comunhão por viático ou no caso de alguma doença grave. Escute agora com que palavras Jesus nos convida à Santa Comunhão. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. João 6, 53, 56. Comunhão frequente. Tendo Jesus Cristo instituído o sacramento da Eucaristia para o bem de nossas almas, deseja que nós o recebamos não só uma vez ou outra, mas com muita frequência. Eis as palavras com que ele nos convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Mateus 11, 28. Em outro lugar ele faz as maiores promessas a quem vai se alimentar de sua carne. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 51, 54. Para corresponder ao convite do Divino Salvador, os cristãos dos tempos primitivos todos os dias escutavam a palavra de Deus e recebiam a Sagrada Comunhão. Era nesse sacramento que os mártires achavam a sua fortaleza, as virgens o seu fervor, os santos a sua coragem. Se quisermos atender o convite de Jesus e procurar o nosso bem, devemos comungar com muita frequência. Do mesmo modo que o maná serviu de alimento cotidiano aos hebreus durante todo o tempo que viveram no deserto, enquanto não foram introduzidos na terra prometida, assim também a Sagrada Comunhão deve ser o nosso alimento e conforto cotidiano nos perigos deste mundo, o nosso guia para a verdadeira terra da promissão, o paraíso. Diz Santo Agostinho: se todos os dias pedimos a Deus o pão material, por que não procuraremos nos alimentar todos os dias do pão espiritual com a Santa Comunhão? São Filipe Neri animava os cristãos a se confessarem a cada 8 dias e a comungarem mais vezes ainda, de acordo com o parecer do confessor. A Santa Igreja manifesta o seu mais vivo desejo da comunhão frequente dos fiéis quando diz no Concílio de Trento: seria coisa sumamente desejável se cada cristão se conservasse em tal estado de consciência que pudesse comungar toda vez que ouve a Santa Missa. E isso não somente com a comunhão espiritual, mas com a comunhão sacramental, para que seja mais copioso o fruto que se recebe deste sacramento.
Dirá alguém: eu sou muito pecador. Respondo: se você é pecador, procure readquirir a graça de Deus com o sacramento da confissão e depois se aproxima da Sagrada Comunhão e tirará grande proveito. Dirá outro: comungo raras vezes por ter mais fervor. Isto é um grande engano. As coisas que se fazem raras vezes geralmente se fazem mal. Além disso, sendo frequentes as necessidades da nossa alma, deve ser também frequente o remédio. Outros ainda se desculpam dizendo: estou cheio de enfermidades espirituais e não me atrevo a comungar com frequência. A estes responde Jesus Cristo: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Lucas 5,31. Assim, os que estão mais propensos a doenças espirituais, é necessário que sejam também visitados com mais frequência pelo verdadeiro médico das almas, que é Jesus Cristo. Vindo ele frequentemente a nós, dá-nos a graça de não cairmos em pecado grave e apaga nossos pecados veniais. Com efeito, percebe-se que têm mais defeitos as pessoas que só raras vezes se aproximam da comunhão do que as que as recebem com maior frequência. Ânimo, pois, se você quiser fazer a ação mais agradável a Deus e mais eficaz para vencer as tentações e perseverar no bem. Receba com frequência e com boas disposições a Sagrada Eucaristia. Fundamentos da fé católica. O que significa religião? É a virtude pela qual o homem presta a Deus a honra e o culto que somente a Ele são devidos, como Supremo Senhor de todas as coisas. Como se deve praticar a religião? Acreditando em todas as verdades reveladas por Deus e observando sua lei, cumprindo fielmente os mandamentos de Deus e da Igreja fundada e estabelecida por Cristo. Existem várias religiões no mundo? Podem todas igualmente serem verdadeiras? Evidentemente que não, porque a verdade é sempre uma só e não pode se achar em coisas opostas. Como as várias religiões ensinam coisas contrárias, conclui-se que uma só deve ser a verdadeira, e todas as demais hão de estar baseadas em crenças errôneas, de modo que quem as professa segue o erro e está fora do caminho da salvação. Assim como o branco não pode ser preto, as trevas não podem ser luz, portanto, se uma crença está em oposição à outra, uma com certeza está no erro. Existem os judeus, os muçulmanos, os cismáticos, os protestantes e a Igreja Católica Romana. Em qual dessas sociedades podemos encontrar com certeza a verdadeira religião? Antes da vinda de Jesus Cristo, a verdadeira religião revelada, embora ainda não completa e perfeita, encontrava-se entre os hebreus. Depois da vinda de Jesus Cristo, a verdadeira religião somente pode ser a que foi ensinada por ele, que com a sua vida, com os milagres e especialmente com a ressurreição, demonstrou ser o verdadeiro Filho de Deus, mandado pelo Pai para salvar os homens e lhes ensinar a verdadeira religião completa e perfeita. Todos aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus e não professam sua doutrina não estão na verdadeira religião. Tais são os atuais judeus e muçulmanos. Entre as várias sociedades que se professam cristãs e pretendem ter sido fundadas por Jesus Cristo, somente na Igreja Católica Romana podemos encontrar a verdadeira religião. Só nela se conserva em toda a sua integridade a revelação divina. Somente ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, propagada pelos apóstolos e pelos seus sucessores até aos nossos dias, motivo porque só ela conserva os caracteres de divina. Quais os caracteres pelos quais podemos com certeza conhecer a verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Os verdadeiros caracteres que nos fazem conhecer ao certo a divindade da Igreja de Jesus Cristo são 4: una, santa, católica e apostólica. A verdadeira Igreja deve ser una, porque havendo um só Deus verdadeiro, uma só fé e um só batismo, não pode haver senão uma Igreja verdadeira. Jesus Cristo quis que a Igreja por ele fundada
estivesse reunida sob o governo de um só chefe. Santa, porque deve ser fundada e governada por Deus, fonte de toda santidade, e ensinar a mensagem revelada, para levar os homens à santidade e à salvação eterna. Católica ou universal, porque deve abarcar todos os homens, professar toda a doutrina de Jesus Cristo, conforme as palavras do mesmo Divino Salvador, espalhar-se por todo o mundo, abraçar os fiéis de todos os tempos e os lugares, permanecendo visível até a consumação dos séculos. Apostólica, deve ensinar e crer em tudo o que foi deixado por meio dos apóstolos, mandados por nosso Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho a todas as criaturas, e deve crer que aqueles que atualmente a dirigem são realmente os sucessores dos apóstolos. A Igreja se apresenta esses 4 caracteres, é sem dúvida alguma a Igreja de Jesus Cristo. Qual é a Igreja que possui esses 4 caracteres de divina? Só a Igreja Romana é que pode com certeza apresentar esses 4 caracteres de divina, porque só ela é una, porque todos os verdadeiros católicos, ainda que dispersos pelas várias partes do mundo, nas regiões mais apartadas e longínquas, professam uma mesma fé, uma mesma doutrina e respondem todos a um só chefe, que é o Romano Pontífice, que com um Pai amável e universal regula e governa toda a família católica. É santa pela santidade de seu chefe e fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É santa a fé e a lei que professa. São santos os sacramentos que aplica. Em todos os tempos, muitos santos a têm ilustrado com luminosos milagres, milhões e milhões de mártires, alentados e fortalecidos por Deus nosso Senhor, derramaram o seu sangue em testemunho da divindade dessa mesma Igreja. A Igreja Romana é católica, isto é, universal, porque foi instituída e está aberta a todos os homens. Estende-se a todos os lugares e a todos os tempos. Abraça e professa toda a doutrina de Jesus Cristo. Ele ordenou que o seu evangelho deveria ser pregado por todo o mundo. E vemos que a Igreja Romana em toda a terra tem filhos que, estreitamente unidos ao Papa, professam a doutrina de Jesus Cristo, que foi e continua sendo pregada nas regiões mais remotas, de norte a sul e de leste a oeste da terra. A Igreja Romana se estende a todos os tempos, porque em todas as épocas, ainda que no meio das mais sangrentas perseguições, foi sempre conhecida como sociedade visível dos fiéis reunidos na mesma fé, sob a direção de um mesmo chefe, o Romano Pontífice, o qual, como pai de uma grande família, guiou no passado e guiará para o futuro todos os fiéis sinceros pelo caminho da verdade, até o fim dos tempos. A Igreja Romana é apostólica, porque crê e ensina tudo o que os apóstolos ensinaram e tem por chefes e pastores os sucessores dos apóstolos. O Evangelho e o testemunho de 20 séculos mostram com evidência que Jesus Cristo estabeleceu São Pedro como chefe da Igreja, e os outros apóstolos propagaram por todo o mundo a doutrina do Evangelho. A São Pedro sucederam outros papas que governaram a Igreja sem interrupção até os nossos dias. Os apóstolos precederam os bispos, que em todas as épocas e lugares constituíram um só rebanho, reconhecendo só Jesus Cristo por pastor supremo e cabeça invisível, e os romanos e os pontífices de Roma por supremo pastor e cabeça visível. Sempre que alguém se atreveu a ensinar doutrinas contrárias aos ensinamentos da Igreja Romana, foram condenadas pelos papas e bispos, como opostas ao Evangelho. Essa prerrogativa da Igreja Romana é principalmente consoladora para nós católicos. Somente na Igreja Católica se encontra a sucessão apostólica sem interrupção, do Papa atual até São Pedro, príncipe dos apóstolos, erigido como chefe da Igreja pelo próprio Jesus Cristo. Nas igrejas protestantes não existem esses caracteres divinos? As igrejas heréticas não possuem os caracteres da verdadeira Igreja. Não são unas, porque não possuem a mesma fé,
nem a mesma doutrina, nem o mesmo chefe, e até é difícil achar dois ministros de uma mesma seita herética que estejam de acordo nos pontos mais importantes da sua crença, sendo desta falta de unidade as contínuas divisões. Não são santas, porque rejeitam no todo e em parte os 7 sacramentos, caminho para a santidade. Professam muitas coisas contrárias ao Evangelho, em oposição mesmo com Deus. Entre todos os hereges, incrédulos e apóstatas, não se pode citar um único santo, nem sequer um milagre. Ao contrário, os principais autores das seitas se mancharam com a corrupção. Erasmo, apesar de ser favorável ao protestantismo, chegou a dizer que todos os homens ilustres da Reforma não puderam fazer um só milagre, nem sequer curar um cavalo manco. Não são universais, porque estão limitadas a algumas regiões, e nessas mesmas variam de doutrina, conforme cada época. Não são universais quanto ao tempo, porque possuem poucos anos de existência. Antes de Fócio não era conhecido o cisma grego. Antes de Lutério e Calvino não existia o que denominamos protestantismo. Antes de Pedro Valdo ninguém se referiu aos valdenses. Antes de Henrique VIII nunca se havia falado de anglicanismo. Em geral, todas as heresias começaram a existir na época de seus fundadores. Nenhuma remonta a Cristo. Não são apostólicas, porque não professam o que os apóstolos ensinaram, rejeitando muitas das instruções. Nenhuma das sociedades heréticas pode remontar com seus membros até a era apostólica. Finalmente, não estão unidas ao Romano Pontífice, que é o sucessor de São Pedro, chefe e príncipe dos apóstolos. Existe diferença entre a doutrina da Igreja Católica de hoje e a doutrina de Jesus Cristo pregada pelos apóstolos? Não há diferença nenhuma. Os que podem ler, estudar e confrontar entre si essas doutrinas não poderão deixar de se convencer de que as verdades pregadas por Jesus Cristo e pelos apóstolos são as mesmas que em todos os tempos foram e ainda são pregadas na Igreja Católica Romana. Que proveito se tira deste fato? Para nós católicos, resultam consequências extremamente consoladoras. A Igreja Católica sempre condenou tudo o que é contra o Evangelho. Logo, erros que pareciam entre os cristãos, defendeu e professou sempre a mesma doutrina. Nenhum Papa deixou reviver uma heresia condenada por seus antecessores, nem colocou em dúvida uma verdade proclamada antes dele. Ora, a condenação constante dos erros e a proclamação das mesmas verdades feitas desde o Santo Padre atual até Jesus Cristo, coloca-nos, por assim dizer, nas mãos o Santo Evangelho puro e íntegro, como o próprio Jesus Cristo ensinou e os apóstolos pregaram. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana existe salvação? Quem, por própria culpa, está fora da Igreja Católica não pode se salvar, da mesma maneira que aqueles que não estiveram na arca de Noé, diz São Jerônimo, morreram no dilúvio. Assim, perece inevitavelmente e não pode alcançar salvação para sua alma quem se obstina em viver e morrer separado da Igreja Católica Apostólica Romana, única depositária e conservadora da verdadeira religião. Qual é o maior erro dos judeus? Esperando ainda pela vinda do Messias, não creem em Jesus Cristo e no seu santo Evangelho. O que deve fazer os judeus para se salvarem? Deve reconhecer Jesus Cristo como Messias, receber o santo batismo e observar os mandamentos de Deus e da Igreja. Quem foi o fundador dos muçulmanos? Foi Maomé, que espalhou seus erros pelos princípios do século VII da era cristã. Sua religião é uma mistura de judaísmo, cristianismo e paganismo, com acréscimos, variações e fábulas, que na prática destroem todo o princípio moral. Quem foi o autor do cisma grego? Fócio, famoso patriarca de Constantinopla, que no século IX se revoltou contra o Romano Pontífice. É verdade que os valdenses guardaram a verdadeira doutrina dos apóstolos? Nota:
Os valdenses desejavam ser uma igreja dos puros, onde não poderiam pertencer pecadores. Surgida em 1173 com Pedro Valdo, um rico mercador de Leão, excomungado em 1184 pelo Papa Lúcio III. Antes de Pedro Valdo, jamais se ouviu falar de tal doutrina. Depois dele, os seus seguidores a modificaram, adotando os erros de Wycliffe e de João Hus. No século XVI, degenerou em calvinismo. Quem são os chefes dos protestantes? Os chefes dos protestantes são Lutero e Calvino, que viveram nos meados do século XVI. Lutero, frade agostiniano, que saiu do convento e perpetrou gravíssimas desordens, entre as quais a de se casar com uma monja ligada pelos votos sagrados, estando ele também ligado pelos mesmos votos solenes e perpétuos. Calvino, clérigo simoníaco. Nota: de acordo com o nome do mago Simão, passou a designar-se como simonia a compra ou venda de bens espirituais. Esses homens, Maomé, Fócio, Pedro Valdo, Lutero e Calvino, deram alguma prova de serem mandados por Deus? Pelo contrário, não fizeram nenhum milagre, neles não se verificou nenhuma profecia. Propagaram erros e superstições por meio da violência e da libertinagem. A doutrina protestante fornece abertura a todos os vícios e abre caminho a todas as desordens. Portanto, podemos concluir que são enviados não por Deus, mas por Satanás, para pregar e difundir a impiedade e a confusão entre os homens. Esses não pertencem à Igreja de Jesus Cristo? Como não têm por chefes Jesus Cristo, não podem pertencer à sua igreja. Como ensina São Jerônimo, pertencem à sinagoga do Anticristo, isto é, a uma igreja oposta à de Jesus Cristo. Quem é o chefe da Igreja Católica? O fundador da Igreja é Jesus Cristo, que depois de ter designado São Pedro para governar, assegurou: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Quem é o chefe visível da Igreja Católica? O chefe visível da Igreja Católica é o Romano Pontífice, chamado geralmente de Vigário de Cristo ou carinhosamente de Papa. Quem constituiu o Romano Pontífice como chefe da Igreja? Jesus Cristo constituiu São Pedro como chefe e fundamento da Igreja por estas palavras: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Qual é o papel de São Pedro na igreja? São Pedro na igreja faz o mesmo que fazem os alicerces num edifício. A parte de um edifício que não se apoia sobre esses alicerces não poderá se sustentar e ruirá com certeza. Da mesma maneira, toda crença, toda autoridade, toda igreja que não reconheça a autoridade de Pedro, nem lhe professe obediência, já não pertence à Igreja de Jesus Cristo, porque não está alicerçada no verdadeiro fundamento, o qual, diz São Paulo, é aquela grande coluna sobre a qual se apoia toda a verdade. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Que autoridade deu o Salvador a São Pedro? Jesus Cristo deu a São Pedro uma autoridade absoluta, que se costuma chamar primado de honra e de jurisdição, em forma da qual ele pode ordenar e proibir tudo que julgar conveniente para o nosso bem espiritual e eterno. Como Jesus Cristo conferiu a autoridade ao chefe da igreja? Dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Que significam as palavras primado de honra e de jurisdição do Romano Pontífice? Significam que o Romano Pontífice tem na Igreja um poder absoluto sobre todos os cristãos, leigos, religiosos, sacerdotes e bispos. Todos devem se submeter às suas ordens, para poder pertencer à Igreja de Jesus Cristo,
que no dizer de São Jerônimo é a única arca da salvação. Os reis e os governantes da terra estão sujeitos ao Romano Pontífice? Em matéria de fé e moral, todos têm de se submeter ao Romano Pontífice, se desejam pertencer à verdadeira Igreja e salvar a sua alma. Os católicos entenderam sempre assim essa doutrina? Os católicos de todos os tempos, alicerçados nessas palavras de Jesus Cristo, tiveram como verdade de fé que São Pedro foi instituído seu vigário na terra e chefe supremo visível da Igreja, que recebeu a plenitude da autoridade sobre todos os fiéis. Evidente que esta autoridade deve durar enquanto existir a Igreja, isto é, até a consumação dos séculos, pois os alicerces devem durar tanto quanto o edifício, que se sustenta sobre eles. Consequentemente, depois de Pedro, essa autoridade passou para os seus sucessores. O que significa infalibilidade papal? O Papa, quando se pronuncia ex cátedra em matéria de fé, de costumes e de governo da Igreja, é infalível. Nota: ex cátedra. Quando o Papa, no exercício de suas funções, como pastor e mestre, pronuncia uma doutrina vinculativa a toda a Igreja. Tais definições são inalteráveis em si mesmas, não dependendo da concordância da Igreja como um todo. Onde se encontra a doutrina da infalibilidade pontifícia? Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32. Nessas palavras do Salvador, devemos notar especialmente três coisas. O Senhor rogou de maneira especial por São Pedro, para que a sua fé não desfalecesse, e assim como ninguém ousará pôr em dúvida que a oração do Salvador obtém sempre o seu efeito, podemos crer que nunca faltará a assistência divina. Pedro está encarregado de confirmar na fé não só os simples cristãos, mas também os apóstolos e bispos sucessores. Quando Pedro, na pessoa do Papa, proclama uma sentença em matéria de fé, de costumes, é nossa obrigação acreditar como verdade revelada por Deus, mesmo que tal definição não tenha sido aprovada por algum concílio. Os católicos aceitam essa verdade? Todos os verdadeiros católicos, em todos os tempos, sempre creram na infalibilidade do sucessor de São Pedro, do vigário de Jesus Cristo. Os romanos pontífices exerceram sempre essa autoridade suprema nas controvérsias religiosas e todos os verdadeiros católicos acolheram sempre respeitosamente essas declarações, como verdades indiscutíveis, como se fossem proclamadas pelo próprio Salvador. Mas a infalibilidade nunca foi definida nem proclamada como verdade de fé antes do Concílio Vaticano I. Se todos os fiéis acreditavam já na infalibilidade do Romano Pontífice, que necessidade havia de a definir? Foi necessário porque alguns hereges tentaram impugná-la, e a falta de uma definição expressa deixava dúvidas em alguns católicos. Por isso, como a Igreja definiu a divindade de Jesus Cristo no Concílio de Nicéia, como o Concílio Tridentino definiu tantas outras verdades que eram comumente aceitas na Igreja e Lutero as havia negado, assim, o Concílio Vaticano I definiu a infalibilidade pontifícia para preservar os fiéis contra os que duvidavam ou abertamente a negavam. Em que termos é definido esse dogma? Essa definição foi proclamada e aprovada no Concílio Vaticano I no dia 18 de julho de 1870, por mais de 700 bispos, presididos pelo próprio Santo Padre com essas palavras. Nós definimos que o Pontífice Romano, quando fala ex cátedra, ou seja, cumprindo o cargo de pastor e mestre de todos os cristãos, pela sua suprema autoridade apostólica, define alguma doutrina acerca da fé e dos costumes que toda a Igreja deve observar e guardar, em razão da assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro. Goza da mesma infalibilidade, da qual o Divino Redentor quis dotar a sua Igreja ao definir as doutrinas relativas à fé e aos costumes.
Portanto, estas definições do Sumo Pontífice Romano são, por si mesmas, e não por consenso da Igreja, irreformáveis. E se alguém ousar contradizer esta nossa definição, seja excomungado. Esta infalibilidade se estende a todas as ações e palavras do Romano Pontífice? Não, somente na qualidade de Papa e chefe da Igreja, quando define coisas que dizem respeito à fé e aos costumes. O Papa pode criar dogmas novos? O Papa e a Igreja não podem criar novos dogmas. Somente declaram que aquela verdade foi realmente revelada por Deus e que estava contida na Escritura e na tradição. Por exemplo, a Igreja acreditou sempre que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, mas isso nunca fora definido como verdade de fé. Finalmente, em 8 de dezembro de 1854, o Santo Padre Pio IX definiu que tal crença se baseava na Sagrada Escritura e na tradição, portanto, devia ser acreditada e tida como verdade de fé, desaparecendo assim qualquer discussão teológica. Qual benefício traz aos católicos a definição da infalibilidade papal? As principais são: forneceu um novo esplendor à venerável pessoa do Romano Pontífice, por consequência para toda a família cristã, pois é natural que a honra do pai se reflita nos filhos. Coloca os fiéis na certeza de que, crendo e fazendo o que o Papa propõe, nunca poderão errar nas coisas necessárias à sua salvação eterna. Possuindo o Papa como juiz e mestre infalível, desaparece qualquer perigo de discórdia e de controvérsia religiosa. Mesmo os hereges devem se sentir como que atraídos e estimulados a reentrar no seio da Igreja Católica, onde encontram aquela verdade de fé, porque entre os hereges, como lhes falta uma autoridade suprema e infalível, e como cada um pode crer o que bem lhe parece ou aprouver, tudo é dúvida e incerteza desoladora, nas coisas mais essenciais para a salvação eterna. Dizem que alguns papas caíram em erro. São calunas inventadas ou que se referem a atos que não se relacionam com a fé da Igreja. Todos os que estudaram imparcialmente a história eclesiástica concordam em que essas asserções são falsas. Que erro cometeria quem negasse a infalibilidade papal? Depois da definição do Concílio Vaticano I, cometeria grave desobediência à Igreja e, persistindo no erro, se tornaria um herege, deixando de pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Se nem mesmo a Igreja der ouvido, trata-o como gentil ou como publicano. Mateus 18:17. Os protestantes dizem: nós acreditamos em Jesus Cristo e no Evangelho, por isso estamos dentro da verdadeira Igreja. Não é verdade, porque não acreditam em tudo aquilo que Jesus Cristo ensina no Evangelho e rejeitam muitas verdades pregadas pelos santos apóstolos. Como não possuem um chefe, permite-se uma livre interpretação do Evangelho, trazendo enorme confusão sobre as verdades da fé, abrindo largo caminho ao erro. Por isso são como ramos cortados da árvore, como membros de um corpo sem cabeça, como ovelhas sem pastor, como discípulos sem mestre, separados da fonte da vida que é Jesus Cristo. Algum protestante pode se salvar? Somente aqueles que morrem antes de atingir o uso da razão, contanto que tenham sido validamente batizados. Podem se salvar os que estão com reta intenção, isto é, firmemente convencidos de que estão na verdade. Esses no coração são católicos, porque se conhecessem bem a religião católica, com certeza a abraçariam. Que devem fazer os protestantes para se salvar? Devem renunciar os seus erros, entrar na Santa Igreja Católica Apostólica Romana e estar em unidade com o Vigário de Cristo. Quem se obstina em viver separado perecerá para sempre. O que pensam os protestantes acerca da nossa religião católica? Reconhecem que tem havido grandes santos, que operaram grandes milagres e que, vivendo de acordo com os preceitos da Igreja Católica, podem se salvar. Nota: pelo contrário, as seitas neopentecostais consideram a Igreja Católica como a única que não leva à salvação.
No entanto, definir qual a doutrina das muitas seitas neopentecostais não é tarefa fácil, pois a cada dia surgem novas seitas, cada qual com sua própria interpretação, mostrando a clara necessidade de se ter um chefe supremo que sirva de referência, ou seja, o Romano Pontífice. O que os católicos dizem a respeito das seitas protestantes? Segundo a doutrina infalível da Igreja, dizemos que os protestantes, se não voltarem à Igreja Católica, não poderão se salvar. Os protestantes, ao dizerem que na Igreja Católica pode haver salvação, é forçoso concluir que reconhecem, de certo modo, que os católicos estão no reto caminho da salvação, estão igualmente com a verdade. E se ponderarmos que a Igreja Católica se proclama infalível e única depositária da verdadeira religião de Jesus Cristo, segue-se também que os protestantes, reconhecendo implicitamente a verdade da doutrina católica, reconhecem a falsidade da sua crença. Pelo menos qualquer homem prudente deve concluir que é mais segura a doutrina católica que a protestante. Nota: Melancton, discípulo de Lutero, no leito de morte dizia: para viver é melhor ser protestante, mas para morrer é melhor ser católico. Não haverá nenhum exemplo a esse respeito? Existem muitos. Henrique IV, rei da França, ao subir ao trono era chefe da seita calvinista, mas Deus o iluminou, fazendo-lhe conhecer a verdadeira religião. Primeiro procurou se instruir bem nos dogmas do catolicismo. Em seguida, fez vir à sua presença os ministros protestantes e lhes perguntou se julgavam que ele pudesse se salvar na Igreja Romana. Depois de séria reflexão, disseram que sim. Então o rei replicou com notável sensatez: Por que é então que vós a abandonastes? Os católicos afirmam que ninguém pode obter salvação dentro da vossa seita. A razão pede que eu siga pelo caminho mais seguro, e prefiro aquela religião em que, por opinião geral, posso salvar-me. A seguir, o rei renunciou à heresia e retornou ao seio da verdadeira Igreja. Qual é a singularidade da Igreja Católica em suas relações com as sociedades heréticas? Embora tenha sido perseguida em todos os tempos pelos hebreus, gentios, hereges e maus católicos, alcançou de todos os assaltos completa vitória, conservando-se pura e inalterável, como Deus a fundara. Os inimigos da nossa fé se esforçaram por apresentar alguns fatos, deturpando-os, como seria a guerra contra os albigenses e a matança no dia de São Bartolomeu, para provar que a Igreja Católica chegou por vezes a mover perseguições. Mas esses adversários propagam a mentira, porque esses fatos nunca a Igreja os ordenou ou aprovou. Não se conhece ninguém que, em perfeito juízo, na hora da morte abandonasse a Igreja Católica para abraçar qualquer outra crença. Pelo contrário, a história está repleta de homens que, na hora da morte, renunciaram à heresia para morrer em comunhão com a Santa Igreja Romana, assim assegurando a salvação. Nunca alguém abandonou o catolicismo, a não ser para buscar o próprio prazer. Sabemos pela história que todos que abandonaram foi para poder levar uma vida mais livre e desordenada. Prova evidente de que não eram levados a isso pelo conhecimento da verdade, e sim pelo desejo de abraçar uma crença mais favorável às paixões humanas. O que os católicos devem fazer? Nós, católicos, devemos agradecer a Deus por nos haver criado na única religião que pode levar ao porto da salvação. Suplicar de todo o coração a Nosso Senhor que nos mantenha na sua graça e fiéis em seu santo serviço, intercedendo por todos que vivem separados da verdadeira Igreja, para que sejam iluminados e voltem ao redil do bom pastor. Quais cuidados deve ter o católico atualmente? Creio que não será enganado em matéria de religião, se puserem em prática os seguintes avisos: fugir da companhia dos que falam de coisas desonestas ou procuram escarnecer do Papa, dos bispos e dos outros ministros da nossa santa religião. Caso seja necessário, em virtude do estudo, do emprego ou de parentesco, contato com pessoas desse tipo
Evite assuntos ligados à religião. E se esses forem inoportunos, responda: quando estou doente, procuro um médico. Se preciso de remédios, o farmacêutico. Em matéria de religião, busco o auxílio de um sacerdote. Tenha muito discernimento com as leituras e os meios de comunicação. Se porventura alguém oferecer livros ou jornais que atacam a igreja e os valores morais, rejeite como se fosse veneno. O que devemos fazer quando somos ridicularizados pela nossa fé? Responda que com as coisas de Deus não se brinca e que devem ter respeito. Lembre-se da sentença que nosso Senhor proferiu contra os que, por respeitos humanos, se calaram. Quem se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Dizem que estamos em tempos de liberdade e que por isso cada um pode viver como quiser. A liberdade que defendem não é a que vem de Deus, e sim a dos homens. E como estamos em tempos de liberdade, deixem-nos livres para que possamos professar e praticar a nossa fé. A Igreja de Jesus Cristo não desfalecerá com tantas perseguições? Por certo que não. Quanto mais for perseguida, tanto maiores serão seus triunfos, porque a Igreja foi fundada por Jesus Cristo sobre uma pedra, contra a qual nada poderão todos os esforços do inferno. A história mostra que no passado, alguns soberanos, abusando do seu poder, despojaram o Papa, exilaram e encarceraram bispos e cardeais. Mas a mão de Deus pesou sobre os opressores. O seu poderio se foi desvanecendo. Seus exércitos foram destruídos e todos terminaram na ignomínia. Enquanto os romanos pontífices, serenadas as intrigas políticas, puderam voltar a Roma cheios de glória, para entrar de novo na posse de seu trono e exercer sobre o mundo a plenitude do seu poder. O catolicismo, desprezado em certas nações, se dá por permissão de Deus. No entanto, é sempre levado a outras partes, e quem sempre perde com isso é a humanidade. E nós vemos que todos os perseguidores da Igreja nas épocas passadas já não existem, ao passo que a Igreja permanece triunfante. O mesmo acontecerá com os que atualmente a perseguem. Dentro de pouco tempo não existirão mais. Enquanto a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo será sempre a mesma, porque Deus empenhou sua palavra, assegurando que a protegerá e estará sempre com ela até o fim do mundo. Assim, unindo a Igreja militante com a Igreja triunfante, formando de todos os bons um só reino na pátria dos bem-aventurados no céu. Assim seja. Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Marcos 13:31. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Quem ora, com certeza se salva. Quem não ora, por certo se condena. Santo Afonso Maria de Ligório. Quem não tem a Igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. São Cipriano. O primado foi dado a Pedro para que uma só igreja e uma só cátedra de Cristo seja mostrado aos cristãos. São Cipriano. Onde está Pedro, isto é, o romano pontífice, seu sucessor, aí está a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Santo Ambrósio. Todos aqueles que se separarem da Igreja Católica, embora tenham boa intenção, não alcançarão a vida eterna, mas a cólera de Deus cairá sobre eles, pelo único crime de estarem separados da unidade de Jesus Cristo. A bondade e a retidão de quem não está submetido à Igreja é uma hipocrisia sutil e perniciosa. Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se tal não me movesse a autoridade da Igreja. Santo Agostinho. Extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja Católica pode-se encontrar tudo. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode-se cantar aleluia, pode-se responder amém, pode-se defender o Evangelho, pode-se ter fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e pregá-la. Mas nunca, exceto na Igreja Católica, pode-se encontrar a salvação. Santo Agostinho.